Essa linha de argumentação indica que o processo de interpretação pelo qual se constrói a leitura da realidade há que concentrar-se na razão em seus conceitos como instrumentos que possibilitam a autonomia e a emancipação. Revela-se fundamental, então, assumir uma crítica caracterizada pela desconfiança quanto ao que se verifica na imagem em suas formas de linguagem, a fim de construir uma resistência à cultura de massa, sair da alienação rumo à emancipação. Para Habermas, nossa comunicação e as imagens que ela utiliza efetiva-se numa linguagem que sistematicamente distorce os fatos comunicados. Já segundo Ricoeur, as distorções da linguagem não provêm de seu uso, mas da relação de poder que ela implica. A combinação entre linguagem e poder nem sempre é percebida pelos membros da comunidade. Esse desconhecimento é específico do fenômeno da ideologia, por isso é imprescindível que, no processo de ensino de filosofia, o aluno aprenda a ler criticamente o modo pelo qual determinado discurso, como o uso da imagem, distorce a realidade em favor de determinadas relações de poder. Convém, no entender de Habermas, situar toda a crítica das ideologias sob o signo de uma ideia reguladora, uma comunicação sem limite e sem coação. A ideia reguladora é mais dever ser do que ser, mais antecipação do que reminiscência. É ela que confere sentido a toda a crítica, porque só há dessimbolização na perspectiva de um projeto de ressimbolização. Para Stein, tal questão é importante porque permite a reconstituição da comunicação perturbada, com efeito o processo de interpretação e de compreensão do modo pelo qual se constrói a leitura do mundo vincula-se necessariamente à praxis, como forma de traduzir informações que possibilitem a construção da reflexão crítica. Porém, semelhante exercício é extremamente difícil num contexto de comunicação perturbada, embora seja premente a análise, o estudo, a interpretação e a compreensão das distorções da comunicação, a fim de compreender mais significativamente o contexto em que se está situado. Nesse sentido, Stein afirma: compreender é um compreender que se constitui como totalidade, porque é um compreender do mundo não como um continente de conteúdos, mas de um mundo que é a própria transcendência. Este mundo, ao mesmo tempo, somos nós e projetamos sobre tudo o que deve dar-se. Assim, vai se formar a chamada estrutura da circularidade, isto quer dizer, na medida em que já sempre estamos no mundo e, ao mesmo tempo, projetamos o mundo. Estamos envolvidos com os objetos do mundo e descrevemos o mundo no qual se dão os objetos. Por essa razão, Heidegger, em 1988, vai dizer que nós nunca somos transparência pura, pois desde sempre estamos no mundo. Fomos jogados nele, chegamos sempre tarde, depois do começo do jogo, só então começamos a compreender. Quando projetamos o que queremos ser, nosso projeto tem sempre por base determinada situação concreta e é continuamente refeito em função de tudo o que nos sobrevém. Só conseguimos entrar no jogo a partir de nosso acesso às coisas do mundo mediante a interpretação de suas imagens, discursos, representações em contextos concretos, abstratos. Assim, o compreender não existiria se não compreendêssemos o contexto. Segundo Basso, escrito em 1998, esta é a grande questão. Pensar as condições de possibilidade de uma relação entre sujeito e objeto em que um e outro não se separam inteiramente. De fato, na relação sujeito-objeto que aparece na obra, percebemos o que está ali, e o que é possível entender resulta do ato de compreender o que significa pronunciar uma frase. Ou seja, o sentido sempre se dá na relação com a totalidade. A questão do sujeito-objeto tem que ver com a problematização da singularidade, universalidade ou da particularidade e sistematicidade da interpretação. Os processos interpretativos, como possibilidade de análise e compreensão da realidade, estão vinculados fundamentalmente com a relação estabelecida no processo de construção do conhecimento, entre o singular e o universal, entre a interpretação particular de um fenômeno e a interpretação como método estruturante do conhecimento reflexivo fenomenológico. Nesse sentido, a interpretação substitui uma análise lógica e semântica justamente pelo fato de pretender discernir melhor a diferença entre particularidade e sistematicidade. Esse movimento é muito importante para perceber que a singularidade incorpora a particularidade na própria interpretação, mas de tal maneira que a singularidade não seja isolada e separada da sistematicidade, e elas resultem num tipo de totalidade. A relação imbricada em sujeito e objeto no confronto de uma imagem a ser interpretada constitui a imbricação dessa singularidade com a sistematicidade, que não é só da imagem, mas também de quem a interpreta. A generalização é possível pela interpretação produzida com base em algo objetivo, que é subjetivado para poder ser compreendido.
Ou seja, é o sujeito em particular, envolto pela própria subjetividade, que necessita, pelo uso do método adequado, produzir critérios objetivos para que uma linguagem, na qualidade de objeto de conhecimento, se torne objetivamente conhecida. Essa interpretação constitui o discurso, pois somente ele visa as coisas, aplica-se à realidade, exprime o mundo. O aqui e o agora é que conferem a diferença última de todo discurso. Não há discurso de tal forma fictício que não vá ao encontro da realidade. Não há imagem desligada de uma realidade específica. Destarte, interpretar é explicitar o tipo de ser no mundo manifestado pela imagem, e a teoria da compreensão já não se vincula à compreensão de outra e mais torna-se uma estrutura do ser no mundo. A referência aqui é especialmente à teoria hermenêutica, né? O momento do compreender responde dialeticamente ao ser em situação, sendo a projeção das possibilidades mais adequadas ao cerne das situações em que nos encontramos. O que deve ser interpretado é uma representação de um mundo tal como podemos habitá-lo, para nele projetar as perspectivas e os horizontes mais próprios da constituição de nosso ser no mundo. A imagem como pretexto para o ensino de filosofia. Em vez de uma filosofia da arte ou uma reflexão estética, propõe a imagem como pretexto para a reflexão e como ponto de partida para a sistematização filosófica. Entendo que, mediante a interpretação da imagem, o pensamento reflexivo pode ampliar o modo de compreender o mundo. Não é muito fácil abordar essa questão diante de tantos trabalhos de estética desenvolvidos no interior das pesquisas em filosofia. O intuito aqui é usar a imagem como pretexto para filosofar, para exercer e exercitar a atividade filosófica no espaço da sala de aula, concebendo a dimensão estética junto com as dimensões política, epistemológica, técnica e ética como fundamental para a formação humana. Pretendo buscar em sua forma de expressão um modo e uma mediação para ampliar os horizontes da reflexão no espaço do ensino de filosofia. Desse modo, um processo de ensino-aprendizagem que use a imagem como pretexto para pensar melhor faz-se necessário para auxiliar o processo de ressignificação do ensino de filosofia em seu sentido mais elevado, auxiliando a produção de um filosofar mais comprometido nas instituições educativas com a reflexão sobre a cultura das imagens e sua importância na formação de uma opinião pública crítica, segundo Trevisan. Educar o olhar para ler o mundo em suas múltiplas representações, né? De acordo com Novaes, o olhar deseja sempre mais do que o que lhe é dado a ver. Com efeito, queremos passar da percepção do objeto para o seu conhecimento, e isso implica a interpretação para que possa haver compreensão. O olhar atiça o desejo de ler aquilo que não está explícito, busca o que não é aparente. É justamente aquilo que o jogo de sombras e luzes revela e esconde, que ele quer ver. Ou melhor, o olhar está buscando muito mais o que as sombras escondem por trás dos vazios luminosos do que aquilo revelado imediatamente pela visão. Situado no visível, ele quer ver o invisível, mirando o objeto visto, quer ver o que não pode ser visto imediatamente. Talvez não seja descabido dizer que esse desejo de ver o invisível, passado pelo questionamento e pela reflexão, é que desperta o pensamento. Vê-se com os olhos, não só se sabe o que as coisas são por meio do pensamento, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, não dislike, se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e dar os próximos vídeos para as notificações. Até a vista, babies, até a próxima.